Amém, irmãos? Mateus 26, 41 diz assim: vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Depois vamos ler o versículo de número 58, que diz assim: enquanto isso, Pedro seguia Jesus de longe até chegar ao pátio do sumo sacerdote. Entrou ali, sentou-se com os guardas e esperou para ver o que aconteceria. E lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho, os líderes do povo, tentavam encontrar testemunhas que mentissem a respeito de Jesus para que pudesse condená-lo à morte. Embora muitos estivessem dispostos a dar falso testemunho, não puderam usar o depoimento de ninguém. Por fim, apresentaram-se dois homens, que declararam: esse homem disse, sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote se levantou e disse a Jesus: você não vai responder a essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, porém, permaneceu calado. O sumo sacerdote lhe disse: exijo em nome do Deus vivo que nos diga se és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: e como você diz, é como você diz. Eu lhes digo que no futuro verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: blasfêmia! Que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram blasfêmia. Qual é o veredito? Culpado, responderam. Ele merece morrer. Então começaram a cuspir no rosto de Jesus e dar-lhe socos. Alguns lhe davam tapas e zombavam: profetize para nós, Cristo. Quem foi que bateu desta vez? Enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora no pátio. Uma criada foi até ele e disse: você é um dos que estavam com Jesus do Galileu. Mas Pedro o negou diante de todos. Não sei do que você está falando, disse. Mais tarde, junto ao portão, outra criada o viu e disse aos que estavam ali: esse homem estava com Jesus de Nazaré. Novamente Pedro o negou, dessa vez com juramento: nem mesmo conheço esse homem, disse ele. Pouco depois, alguns dos outros ali presentes viram a Pedro e disseram: você deve ser um deles, percebemos pelo seu sotaque galileu. Pedro jurou: que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo. Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saiu dali e chorou amargamente. O evangelista Lucas, retratando a respeito desse assunto, diz assim, eu vou ler para os irmãos como foi o relato de Lucas. Diz assim: Pedro, porém, respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante o galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro, e Pedro se lembrou das palavras dele: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Graças te damos, querido Deus, por estarmos aqui na tua santa presença, te adorando, te bendizendo, desfrutando, Senhor, da graça do Senhor, da operação do teu Espírito em favor das nossas vidas. Senhor, como é bom ouvir o Senhor, como é bom ser abençoado através dos louvores cantados. Senhor, agora a tua palavra foi lida e pedimos que o Senhor aplique esta palavra ao nosso coração, nos trazendo renovo, nos trazendo fortalecimento. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar.
Meus irmãos, o texto que nós lemos fala daquele momento difícil que Jesus teve que enfrentar para salvar as nossas vidas, para resgatar a vida do homem. Enfrentar o Calvário e ao mesmo tempo enfrentar a rejeição dos homens, e não somente de qualquer homem, mas teria também que enfrentar a traição do seu amigo Judas, a negação do seu discípulo Pedro, e não somente dele, né? Mas nós temos muito o que aprender e tirar de lição para nós aqui. Primeiro, Jesus, sabendo que estava aproximando o momento dele ir para o Calvário, ele havia dito isso para os seus discípulos e falado a respeito disso. E foi exatamente quando Pedro vai falar com o Senhor Jesus que ele estava disposto até ir para a prisão e até morrer ao lado do Senhor Jesus. Que ele não negaria o Senhor. O Senhor havia falado para Pedro que ele ia negar o Senhor Jesus. E Pedro disse assim: não, eu, Senhor, ainda que esses outros saírem, mas eu não vou negar o Senhor de forma nenhuma. Estou pronto para enfrentar, para ir para a prisão, para enfrentar a morte do seu lado. E aí fica a pergunta: será que Pedro estava mentindo quando ele disse aquilo? Eu creio que não. Quando Pedro falou aquelas palavras para Jesus, era o que ele sentia de fato. Ele acreditava que ele estava preparado para enfrentar a perseguição, para enfrentar a prisão por amor de Cristo, para enfrentar, até morrer por amor de Jesus. Ele acreditava que ele estava. Só que Jesus havia dito, chamado para orar com ele num período difícil. Jesus vai orar no Getsemane, buscar uma bênção, um preparo para enfrentar um momento difícil. Ele chama 3 dos seus discípulos para ir com ele, para estar em oração com ele, para estar junto com ele orando. E Pedro foi um desses que Jesus escolheu para estar junto, orando com ele. E o que acontece, meus irmãos? O Senhor Jesus ora um pouco. Quando ele volta, os discípulos estavam dormindo. Aí Jesus vai, ora mais um pouco, depois os discípulos estão dormindo de novo. O que acontece? Aí Jesus fala exatamente essa passagem, né? Vigie e ore, para que não cedam à tentação. Esse é o conselho do Senhor. O Senhor disse assim: vigie e ore. 2 coisas extremamente necessárias na vida cristã, de todos nós. Por mais seguro que nós possamos estar hoje na presença de Deus, nós precisamos entender que nós precisamos vigiar e orar para não ceder à tentação. Sabe por quê? Porque em algum momento nós seremos tentados. E nós não podemos confiar nas nossas próprias forças. O grande problema de Pedro foi confiar na sua própria força. Eu não. Em vez de ele falar assim: misericórdia, Senhor, não, me ajuda a não fazer isso, né? Mas o Senhor tinha uma experiência para dar a Pedro através daquela experiência, e chega o momento deles prenderem Jesus. E o momento deles prenderem Jesus, quando eles põem a mão em Jesus, aquela cena todos nós conhecemos muito bem. Os discípulos estão reunidos, mas Judas já tinha entregado Jesus e falou assim: olha, Jesus era um homem, meus irmãos, assim, humanamente muito comum, porque não é alguém assim que facilmente poderia ser destacado, eu penso.
Porque caso fosse, Judas não precisaria mostrar, dar um sinal para dizer quem era entre os discípulos o mestre. E Judas combinou com ele, falou assim: olha, aquele quem eu der um beijo, esse é o Messias. Jesus está ali, Jesus sabendo de tudo que ia acontecer. Judas aproxima com aqueles homens e Judas chega até Jesus e dá um beijo a Jesus. O beijo é uma saudação comum naquela região. Eles tinham essa, eu creio que ainda hoje tem, né? É comum a saudação do ósculo, que a Bíblia chama de ósculo santo. Pelo menos a saudação cristã deve ser santa, não deve ser uma saudação fingida, mas a saudação de Judas naquele momento não foi uma saudação santa, foi uma saudação de quem estava fingindo ser o amigo de Jesus. Mesmo assim, Jesus, conhecendo, ainda chama ele de amigo, diz assim: amigo, o que você tem que fazer, faça logo. Né? Ali aconteceu algo terrível. Jesus foi traído. E quando eles prendem Jesus, os discípulos fugiram, cada um do seu canto. Mas já era profético também. A palavra do profeta dizia: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Quando Jesus foi preso, os seus discípulos afastaram, cada um correu para um canto. E diz a palavra do Senhor, que nós lemos aqui, que Pedro começou a seguir Jesus de longe. Eu quero ver o que vai acontecer nessa história. Começou a seguir Jesus de longe. E aqui eu quero que os irmãos reflitam comigo, como que nós podemos assim tirar um proveito de uma lição espiritual aqui. Pedro, ele cai espiritualmente. Ele vai negar o Senhor. Mas a queda espiritual, ela não acontece de imediato. Ela tem um processo. A queda espiritual, ela tem um processo, ela tem uma dinâmica. Ninguém cai. O pastor caiu. Isso agora, hoje em dia está sendo comum, né? Escândalo envolvendo liderança, né? Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Eu não estou falando isso aqui para acusar e dizer que eu seja melhor do que ninguém. Mas quando a gente vê as pessoas caindo, nós precisamos colocar, como diz o ditado, a nossa barba de molho. Saber que nós também somos limitados e somos, como diz o Senhor Jesus, o espírito pode estar disposto, mas a nossa carne é fraca. E nós precisamos estar em vigilância constante em oração. Vigiar para não entrar por situações que possam nos colocar em dificuldade. E orar para Deus nos livrar das dificuldades e nos livrar de cair em tentação. Mas Pedro estava seguindo Jesus de longe. Eu quero dizer aqui para os irmãos que há um sinal, e um dos sinais que acontece na vida daquele que está caminhando em direção à queda, ele começa a distanciar-se de Deus. Ele começa a distanciar-se de Deus. Ele começa a afastar Deus. Esse é o primeiro passo. Ele quer manter um pouco de distância. Eu não quero muito compromisso, não é assim? Eu não quero muito compromisso, eu não quero me envolver muito e tal, porque a coisa já não está muito bem. Quando isso começa a acontecer conosco, nós precisamos ligar a antena. Senhor, tem misericórdia, me renova, me sustenta, me dê livramento. Porque se a gente não buscar o Senhor em tempo,
e continuar nessa falta de uma devoção mais dedicada a Deus, de um compromisso maior, de um relaxamento na devoção a Cristo, se nós continuarmos desse jeito, a possibilidade de nós encontrarmos a queda é muito grande. O próximo passo de Pedro aqui, diz a palavra do Senhor que ele seguia Jesus de longe, mas de repente ele chega num ambiente onde estava ali os guardas, e ele se assentou no meio dos guardas e ficou lá. O evangelista Lucas diz que os guardas haviam aceso uma fogueira, estava em volta da fogueira ali, e lá chegou o discípulo de Jesus, Pedro, sentou no meio dos guardas. Aqueles guardas prenderam Jesus e queriam crucificar Jesus, e lá estava Pedro no meio, como quem não quer nada, para ver o que acontece. Até que alguém percebeu, essa pessoa que está aqui deve ser um deles. E aí vem a pergunta: você é um deles? E a primeira negação de Pedro: não, eu não sou deles. Sabe o que nós aprendemos aqui? Qual é o conselho bíblico para a felicidade do homem? O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado ou feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que esses soldados fizeram com Jesus aqui, irmãos? Profetiza, mestre. Quem é que te bateu agora? Deu um tapa na cara dele, colocou uma venda nos olhos dele, zombava deles, escarneciam de Jesus, os escarnecedores. Mas no meio dos escarnecedores, lá estava um servo de Deus, Pedro. Quando a gente não tem discernimento, às vezes nós envolvemos em ambiente que nos coloca em perigo. Existem ambientes para a nossa vida que não nos traz felicidade, pelo contrário, nos coloca em risco. E foi exatamente nesse ambiente que Pedro vai negar o Senhor. E muitas das vezes isso acontece com os cristãos, com os servos de Deus. Você quer ver uma coisa? Uma pessoa que sai do vício, recém saído do vício, se ele continua envolvido naquele grupinho, a possibilidade dele retornar à prática do vício é grande. Alguém que tinha problema com álcool, se ele não afastar do boteco, a possibilidade dele retornar é grande, irmãos. E olha, não precisa nem de dinheiro para isso. Não precisa nem de dinheiro. E eu estou falando aqui com propriedade, porque meu pai foi um. Você não precisa de dinheiro para você tomar umazinha. E nem para embriagar. E quando você está lá, geralmente há sempre aquela insistência: não, é só um bolinho, não vai te fazer, não, mas agora eu sou, não, agora estou na igreja, agora estou buscando o Senhor, estou mudando de rumo, não, rapaz, isso aqui não vai te fazer nada. E aí começa aquela pressão, começa aquela conversinha, muitas das vezes a tentação vem. E se nós não estamos vigiando, a carne, diz o Senhor Jesus, que ela é fraca. Se eu não estou em oração, em vigilância, eu acabo entrando em ambientes que vai me colocar em dificuldade. Eu acabo tomando caminhos que vai me levar para uma situação difícil. Então nós precisamos orar ao Senhor e vigiar nas nossas decisões, nas nossas companhias, o ambiente que nos cerca.
Porque o conselho da palavra de Deus só nos traz o bem. Toda a palavra do Senhor só tem coisa boa para nós. E quando o conselho vem, ainda que eu pense, não, mas eu vou lá, eu sei que eu não... Eu sei, eu vou lá e eu não vou fazer nada disso, né? Eu vou lá naquela festa, eu estou bem, meus amigos vão chapar lá, mas eu não. Mas Pedro falou com Jesus, Senhor, não, eu não, Senhor, ainda dos outros, mas eu, Senhor, eu estou disposto, se for preciso, vou para a cadeia, se for preciso, eu morro, mas negar o Senhor, eu não vou negar. Às vezes a gente está tão autoconfiante em nós, meus irmãos, que nós achamos assim, não, eu posso ir, não vai acontecer comigo. Com o outro pode até ser que acontece, até conheço pessoas que já aconteceram, mas ele era fraco, eu não, eu sei, agora eu estou num patamar diferente, eu vou. Não vai. Não confie na sua própria força. É cilada. É cilada. Precisamos estar atentos às nossas limitações. E aí, diz a palavra do Senhor, que mais uma vez, alguém contra Pedro, e aí não teve escapatória para Pedro, por causa do dialeto de Pedro. O linguajar de Pedro denunciou que ele era um deles. Sabe uma coisa? Quando você está começando a caminhar com o Senhor, Deus já vai trabalhando, o seu linguajar já não é mais a mesma coisa, e aí, vai perceber, o seu linguajar vai te denunciar quem você é. Não adianta. Sabe por quê? Quando Deus nos chamou para nós não conformarmos com esse mundo, nos colocou em nós o Espírito Santo, nos deu a possibilidade de ter um linguajar diferente do mundo, um linguajar diferente, falando de coisas do reino de Deus, das grandezas do reino. Quando nós encontramos, o que nós falamos mais? Se não das experiências que nós temos, de como que Deus está nos abençoando. Esse é o nosso assunto. Esse é o nosso assunto. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio, e quem está cheio do Espírito de Deus não consegue falar outra coisa. Nós falamos de Jesus, nós falamos do reino, nós falamos das coisas de Deus, ainda que a gente esteja em algum ambiente, querendo ou não, uma vez ou outra a gente não aguenta, né? Já vamos ter que falar um pouquinho de Jesus ali, vai ter que sair alguma coisa de Jesus. E às vezes, o inimigo aproveita às vezes o ambiente que nós estamos e cria uma situação constrangedora para nos colocar à prova, para nos colocar em dificuldade. E se a gente não estiver preparado e disposto para enfrentar as consequências, talvez a gente não vá ter outra posição, outra atitude, senão a atitude de Pedro, negar o Senhor. Nos dias de hoje, ser cristão, aqui ainda está mais ou menos. Eu falo mais ou menos porque nós temos sinais de algum tipo de pressão, não é verdade? E aí você corre isso. Exame uma cilada lá, joga um assunto delicado, e se você falar, você tem duas opções: ou negar o que a Bíblia diz, ou enfrentar o julgamento e ir para a cadeia. Então hoje nós estamos vivendo momentos difíceis, mas nós precisamos estar definidos e evitar as situações complicadas, para não termos que entrar em dificuldade. E aí Pedro cometeu o fracasso dele, negou Jesus pela terceira vez. E aí, meus irmãos, que coisa triste, sabe? É que quando Pedro negou Jesus pela terceira vez, o galo cantou. E aí Pedro lembrou da conversa de Jesus com ele, que a gente fala: você falou que estava disposto a ir comigo, que não ia me negar, que ia até o final. Olha aí, não é verdade?
Olha aí. E naquele momento que Pedro lembra das falas de Jesus, ele olha para Jesus. O evangelista Lucas faz questão de registrar que Jesus olhou para Pedro. Dá para imaginar isso? Meu Deus do céu! Imagina você, o Pedro ali, naquele momento ali, negando Jesus ali, não, e com juramento ainda, né? Tem gente falando, e tem gente quando você vai falar, não, e mente, jura, não é verdade? Para manter uma negação de Jesus, jura de pé junto. Não sei bem o que significa jurar de pé junto, não, mas alguém jura por aí, né? Jura e tem gente assim. E aí de repente Pedro lembra e olha, Jesus está olhando para Pedro. Olhando para Pedro. E Pedro chorou, saiu dali e chorou amargamente. Sabe? Jesus havia dito para os seus discípulos que aquele que confessar o nome dele diante dos homens, também ele confessaria o seu nome diante dos anjos de Deus. Mas aquele que negasse Jesus aqui diante dos homens, ele seria negado diante dos anjos. Tamanho era o pecado que Pedro estava cometendo ao negar Jesus. E aí dá para imaginar, Pedro escutou isso da boca de Jesus. E ele começa agora a imaginar, eu estou perdido, eu cometi um pecado que Jesus falou que se eu negasse diante dos homens, ele vai me negar diante dos anjos, não há solução para mim. Dá para imaginar isso? Mas aí que entra a bênção. Na verdade, não precisamos chegar a esse ponto para descobrir que Cristo ainda continua nos amando. Não precisamos chegar a esse ponto para entender que nós não podemos confiar em nós mesmos. E nós não somos senhor de nós mesmos. Porque na verdade, se a nossa salvação depender de nós estamos perdidos. Por isso nós precisamos de vigiar e orar e buscar a proteção de Jesus para a nossa vida. Nós não precisamos chegar a um ponto desse para entender que nós somos fracos e para descobrir que mesmo ainda numa situação dessa, Deus ainda nos ama e está disposto a restaurar. Depois que Pedro passa por essa experiência trágica, a queda, Jesus havia dito para ele assim: Pedro, quando você converter, você vai fortalecer os seus irmãos. Então Jesus não só predisse que Pedro iria negar 3 vezes, mas que Pedro iria arrepender-se e se converter novamente. E aí quando Jesus ressuscita e aparece para os seus discípulos, aparece para as mulheres que foram as primeiras, né? E ele vai então mandar um recado que ele queria encontrar com os discípulos, e que era para dizer não somente para os discípulos, mas Jesus fez questão de dizer: diga aos discípulos e a Pedro. Diga aos discípulos e a Pedro. Por que Jesus falou e a Pedro? Pedro não era discípulo? Por que Jesus falou discípulos e a Pedro? Porque Jesus sabia que possivelmente Pedro pensou que estava perdido para ele, que não tinha mais jeito para ele, que não tinha mais solução para o seu caso. E Jesus estava mandando dizer: Pedro ainda está no meu plano. Manda revelar para Pedro o quanto ele ama. E aí Pedro, imagina Pedro recebendo esse recado aqui. Chega lá, Pedro fez os discípulos pensando assim: eu não tenho cara para chegar lá mais, eu não tenho cara para olhar para o Senhor mais, eu não sei nem se Ele quer me ver diante dele. Alguém chega assim:
ó, o Senhor mandou um recado aqui, quer encontrar, ressuscitou, e lembra que ele falou que ia ressuscitar no terceiro dia? Pois é, ressuscitou mesmo, e ele quer encontrar com todos os discípulos, e fala assim, ó Pedro, mandou falar que é para você ir também. Imagina a alegria, Pedro, saber que ainda tinha esperança. Nós precisamos de passar por isso, para saber o quanto Jesus nos ama. Precisamos de passar. Podemos vigiar e orar para não cair em tentação, para não ter que passar por uma situação difícil dessa. Então, a palavra do Senhor para nós é: não confie na sua própria força. Não arrisque a sua vida espiritual. Busque de Deus discernimento, para que Deus mostre para você até onde você pode ir, até onde você deve ir. Aqui nós não temos uma placa para dizer para você que você pode e você não pode, mas nós podemos dizer para você que, se você for sincero com Deus, Deus que conhece as suas limitações, Ele vai dizer para você o que você pode, o que você não pode, o que você deve, o que você não deve, até onde o ambiente que você está, que há ambientes que, para nós talvez, para outros talvez não teria nenhum problema, mas talvez para mim, para a minha vida, seria um problema. E o Senhor, que tudo conhece a nossa vida melhor que nós, pode nos dar discernimento, nos dar sabedoria. Eu estou pregando de frente do calçadão, e aqui eu posso contar uma experiência que eu vivi ali naquele calçadão. Se me perguntar quem era o amigo meu que estava do lado do colega, eu não lembro não, mas eu lembro que eu frequentava esse calçadão na época do movimento do calçadão aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e eu nunca fui de fazer nada extravagante, irmãos. Não sei o que é ser embriagado, não usei droga, prostituição, nada disso. Só que um dia eu estava ali naquele calçadão e o Senhor falou comigo assim: meu servo, aqui não é seu lugar. Eu estou dizendo que você não deve. Estou dizendo que Deus falou para mim que ali não era meu lugar. Naquele momento eu despedi do meu amigo e fui para casa. E nunca mais voltei. E nunca mais senti vontade de voltar. Não tem problema nenhum. Se alguém tem condição de ir, se o Senhor não falou nada, mas comigo o Senhor falou, e o Senhor me conhece, talvez, se eu tivesse insistido em permanecer, quem sabe eu tivesse entrado numa dificuldade da qual eu me arrependeria hoje. Mas como eu aceitei o conselho de Deus, eu escolhi outro caminho. E hoje eu posso estar aqui dizendo e contando para vocês que vale a pena seguir o conselho do Senhor. Vale a pena abrir mão, muitas das vezes, de prazeres passageiros dessa vida, para ter a certeza de uma verdadeira felicidade e de uma verdadeira paz que não se encontra nesse mundo ou como obra desse mundo, mas a verdadeira paz vem de Deus, é Cristo em nós, é o Espírito Santo em nós que produz a paz e a verdadeira felicidade. Portanto, voltamos ao início do Salmo 1. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer, antes tem o entendimento de que a sua felicidade está na lei do Senhor, na sua palavra, e na lei do Senhor está a nossa felicidade. Na palavra de Deus está a nossa verdadeira felicidade. E aqueles que são guiados pela palavra de Deus são como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas. Quando vem o sol, as folhas não secam, e dá o seu fruto no tempo certo, porque a água do Espírito é a água que traz vida para nós através da palavra de Deus.
Aproveite cada instante que você tem para meditar na palavra do Senhor. Aproveite cada instante para você fazer seu devocional. Leia a palavra do Senhor. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade para ler. A cultura brasileira é assim mesmo, mas você pode mudar isso. Você pode ter uma dificuldade hoje, amanhã, mas se você insistir, você vai começar a gostar e vai começar a não querer parar de ler mais, de estudar mais a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe cada um de nós. Vamos estar cantando mais um louvor. 51.